Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tema da segunda semana das atividades do PET, do Plano de Estudos Tutorado do Governo do Estado de Minas Gerais, da segunda semana. E o tema, a unidade temática que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, nesse conteúdo de hoje, é os valores. Como a gente já tinha falado na última aula, no último vídeo, no último tema, valor é tudo aquilo que a gente considera importante. Se você considera a família importante, isso é um valor para você. Se você considera a religião importante, isso é um valor para você. Agora a gente vai trabalhar a questão dos valores numa outra perspectiva, pensando se os valores eles devem ser universais ou relativos. Deve haver ou devem existir valores que valem ou que têm validade no mundo inteiro para todas as pessoas em qualquer tempo, em qualquer lugar, ou os valores são relativos a cada pessoa, a cada tempo, a cada lugar. Então, vamos trabalhar a questão dos valores, aquilo que consideramos importante, e a questão da universalidade e relatividade. Esses valores são universais, valem em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer... São relativos ao tempo, mudam à medida que o tempo passa, os valores, aquilo que a gente considera importante. Relativo ao lugar, os valores que existem aqui no Brasil não são os mesmos valores que existem na China, que existem no mundo árabe. E aos indivíduos, né? Muda de pessoa para pessoa. Será que é assim ou não? Vamos fazer essa discussão aí, né? Vamos falar sobre a universalidade e relatividade, sobre o universalismo, que é essa aspiração de instituir valores que sejam universais, válidos em qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer tempo. E o relativismo, que é essa teoria que diz que tudo é relativo, inclusive os valores. Os valores são relativos ao tempo, mudam à medida que o tempo passa, mudam de lugar para lugar e mudam de pessoa para pessoa. O bem e o mal, portanto. Existe um bem que é universal, que vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. E o mal? Existe um mal que é universal, vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. Ou o bem é relativo, né? Depende da pessoa, depende do lugar, depende do tempo, da história, e o mal também. Então são esses os questionamentos, são esses os temas que nós iremos trabalhar, são esses os objetos de conhecimento. As habilidades que a gente deve desenvolver nessa aula, né? Quais são as habilidades que a gente deve desenvolver nessa atividade? Compreender a diversidade cultural. Nós vivemos num mundo que tem uma diversidade cultural muito grande. E os valores, por conta dessa diversidade cultural, eles variam de lugar para lugar. Mas tem alguns valores que são quase universais, ou são válidos e são considerados importantes em quase todas as culturas. O valor à vida é um valor muito importante, mas nem todo mundo cultua ele. E tem outros valores também que as diversas sociedades do mundo comungam. Uns comungam uns, outros comungam outros, né? Então, a gente vai falar sobre isso, compreender essa diversidade cultural que existe no mundo, as diversidades do ser humano se comportar, de pensar e agir, interagir com a natureza e construir seus próprios símbolos, a sua própria cultura. Vamos analisar criticamente o etnocentrismo, quando uma cultura ou uma etnia se acha o centro do universo e que, a partir do seu modo de pensar, de ser e de agir, determinar como o mundo deve ser, pensar e agir. Isso aconteceu no primeiro momento, né, em âmbito global com a Europa, o etnocentrismo, o eurocentrismo. A Europa quis estabelecer os valores e os princípios, os direitos que ela considerava importantes para o mundo inteiro, subjugando o restante do mundo, desvalorizando e considerando inferiores outras culturas, né? E hoje é feito também pelos Estados Unidos, que faz a mesma coisa, né? Hoje temos um imperialismo norte-americano, que é um etnocentrismo, uma cultura norte-americana que quer impor os seus valores e os seus princípios para o mundo inteiro. E temos um rival, que é a China. A China até que não força tanto nesse sentido, mas ela está ganhando cada vez mais poder econômico e poderá em breve começar a atuar de forma mais incisiva, de forma mais perceptível nas nossas vidas, a partir do momento que ela se tornar uma potência mundial. Nós temos aí, em especial nesse momento da Covid agora, dessa pandemia mundial, está tendo um embate muito grande entre essas duas nações sobre a hegemonia global. E seja quem for que assumir ou ganhar essa guerra, esse confronto que está sendo chamado de Nova Guerra Fria, pode ser que essa nação vá querer
posteriormente estipular, determinar, dizer como o mundo deve ser, pensar e agir, se comportar, quais são as características culturais que vão ser aceitas ou não. Então a gente vai confrontar também as posições universalistas, que acreditam que os valores eles são universais, válidos em qualquer tempo, qualquer lugar, para qualquer pessoa, que não muda de acordo com o tempo, não muda de pessoa para pessoa e não deve mudar de lugar para lugar. E os relativistas, que acham que é relativo, que muda com o tempo, os valores, muda com as localizações geográficas, mudam através dos indivíduos. Então, os conteúdos relacionados aí. Vamos falar sobre as noções de certo e errado. As noções de certo e errado, elas são universais ou relativas aos costumes? Será que o certo e o errado é certo e errado em qualquer lugar do mundo? O que a gente considera certo é certo em qualquer lugar do mundo? Por exemplo, aqui no Brasil, nós vivemos uma sociedade que é monogâmica. Então aqui, uma pessoa só pode casar com uma outra. A bigamia é considerada crime. No mundo islâmico, o homem lá pode casar com várias mulheres. Tem uma sociedade na Ásia que as mulheres podem ter vários maridos. Tem alguns grupos dentro do Ocidente, no mundo ocidental, que defendem o poliamor. Ou seja, todo mundo com todo mundo e não tem aí diferença nem de gênero, né, de orientação sexual. Todo mundo com todo mundo mesmo, né? Homem com mulher, homem com mulher, mulher com homem, né? E tudo, né? Trans, tudo misturado, poliamor. Então, será que qual dessas formas de agir é o certo ou errado, né? Será que tem um certo e errado que é universal ou tudo é relativo? Depende do grupo. Dentro do grupo, cada grupo faz dentro do seu próprio grupo aquilo que é aceitável, aquilo que considera certo e errado. E evita aquilo que considera errado, né? Pode-se condenar um costume de alguma cultura em nome da humanidade? Tem algumas culturas, por exemplo, como a cultura na África, que mutila as mulheres, né? E muitas culturas islâmicas mutilam as mulheres, cortam o clitóris delas para que elas não tenham um prazer na hora da relação sexual. Isso é uma característica cultural. Será que nós devemos respeitar esse tipo de característica cultural? No mundo islâmico, na Rússia e na China e em Cuba também há muito pouca tolerância em relação à homossexualidade. Será que a gente deve aceitar esses costumes, essas tradições, né, em nome da humanidade ou não? Então, será que a gente pode condenar esses costumes ou não? Será que há valores universais relacionados aí? Devemos falar em cultura ou em culturas? Será que existe uma única cultura, que é a cultura humana? Ou existem várias culturas humanas, várias formas de ser, de pensar, de agir, de se comportar, de relacionar com o sagrado, de relacionar um com o outro, de se relacionar com a natureza? Será que existem culturas superiores umas às outras? O etnocentrismo acredita nisso, né? Que há uma etnia que é superior, que ela é o centro e deve determinar para as outras como as outras devem ser. Será que existe isso? Ou há um relativismo aí? Será que tem uma cultura que é superior e outra é inferior? É possível querer o mal? Será que a gente faz o mal por vontade própria, por escolha deliberadamente? Ou não? A gente faz o mal inconscientemente. Ou faz por conta de questões culturais, ou faz por instinto, ou faz por componentes genéticos. Né? Por que será que a gente faz o mal? O bem e o mal dependem da perspectiva de quem os define, será? O que é bem para a gente aqui pode ser mal em outro lugar do mundo. O que é mal para a gente aqui pode ser um bem em outro lugar do mundo, para outra pessoa, para outro indivíduo, né? Num outro tempo. Por exemplo, na Idade Média era certo queimar pessoas que eram consideradas bruxas. Né? Isso era um bem. Mal era elas praticando a bruxaria. Hoje isso já não é mais considerado nem bem. Né? Queimar os outros, nem mal praticar a bruxaria. Inclusive tem muita gente aí, eu conheço pessoas que gostam de estudar bruxaria. Então, a interdisciplinaridade. Os conteúdos, conceitos e processos tratados nas habilidades acima serão retomados ao longo dos anos nos componentes curriculares de geografia. Vocês vão ver isso, né, porque tem a relação do espaço, do tempo, né, e da sociologia, as questões sociais, através das perspectivas específicas dessas áreas. Então, o tema agora é moral e ética. Né? Vamos ficar por dentro dos conceitos. Conceito de virtude. O que é virtude? É disposição para a prática do bem. Prudência. Prudência é considerada, em muitas culturas, uma virtude,
uma disposição para a prática do bem, a busca do equilíbrio, do meio termo. Tudo que é exagerado passa da conta e é um mal, e tudo que é de menos também é um mal. Por quê? Porque deixa a desejar, deixa a faltar. Então a prudência é essa capacidade de medir, de pensar, de refletir antes de agir e buscar o equilíbrio nas ações. Temos o niilismo, é uma corrente filosófica que nega a existência de valores universais. Para o niilismo, todo valor é histórico, temporal, ele é uma espécie de relativismo. Né? Na verdade, o niilismo ele nega todos os valores. O Nietzsche é considerado niilista porque ele nega os principais pilares da cultura ocidental, que é a filosofia racionalista grega e o cristianismo, a moral cristã. Então ele vai questionar esses dois pilares da cultura ocidental e vai tentar destruí-los. Ele dizia, né, eu não sou um homem, eu sou uma dinamite. Eu vim para destruir esses pilares da cultura ocidental, porque segundo ele são esses pilares que nos tornaram um ser humano fraco, decadente, debilitado, doente. Temos a perspectiva utilitarista, que vai interpretar como valor aquilo que é útil. Só tem valor aquilo que é útil não tem valor nenhum. Então a filosofia é algo inútil, não tem valor nenhum, deve ser descartado. Né? E o hedonismo é a perspectiva que diz que o valor, só é importante aquilo que nos dá prazer. O que nos causa dor a gente deve evitar. Será? Tem remédio que é amargo, que é ruim, que não é bom. Né? Tem injeção que dói. Isso causa dor, mas nos faz bem. Será que a gente deve ser hedonista? Então vamos lá às reflexões. Então, saudações, estudantes. Essa semana você irá aprender um pouco sobre ética e moral. Ética é um ramo do conhecimento filosófico que busca estabelecer princípios universais, válidos em qualquer tempo, em qualquer lugar e para qualquer pessoa, de comportamento. Já a moral, ela busca estudar e compreender os nossos comportamentos no âmbito individual e no âmbito comunitário, né? A moral ela varia de sociedade para sociedade, de indivíduo para indivíduo. Já a ética não, ela busca princípios que valem para todo mundo universalmente. Então busque mais referências para complementar o seu aprendizagem, escute o podcast e veja o vídeo no final dessa unidade. Se possível, anote os pontos mais relevantes apresentados nesses materiais e exercite a dúvida, lembrando a dúvida metódica de Descartes, né? A dúvida metódica é usar a dúvida como caminho para se chegar no conhecimento certo, seguro e verdadeiro. Duvide de tudo e só acredite naquilo que não tem como duvidar. Não pare sobre aquilo dúvida alguma. Sempre elabore perguntas, mas sempre questione, levando em consideração as informações que você compreendeu a partir dos seus estudos e coragem, sapere aude. Use buscar o conhecimento por si mesmo. Coragem. A bioética é um ramo da ética, né, que estuda a ética relacionada com os seres vivos e com a vida, em especial a vida humana. Embora reivindique sua autonomia, ou seja, sua independência, sua liberdade, enquanto disciplina que trata a investigação e problematização específica das práticas médicas, das ciências biológicas e das relações da humanidade com o meio ambiente. Então, o ramo da filosofia é um ramo da ética, né, a bioética. Dentro desta perspectiva, a bioética aborda a questão da responsabilidade e autoridade do médico frente ao direito e dever do paciente, bem como das intervenções e limites aceitáveis de certas experiências, tais como o aborto induzido. Será que o aborto é eticamente aceitável ou não? Será que a gente pode estabelecer isso como um princípio universal, a proibição ou a liberação do aborto? Inseminação artificial é um outro tema polêmico aí, né? Esterilização em massa, a esterilização forçada, compulsória. A escolha e predeterminação do sexo, né, que já é um campo da bioética. Será que é eticamente aceitável os pais escolherem o sexo, escolherem características genéticas dos filhos? A eutanásia, será que é ético, né, aceitar uma pessoa interromper a própria vida por vontade própria, por circunstâncias que ela determina? A quebra de patentes, nós estamos aí, né, na iminência de se produzir a vacina para a Covid. Será que quem fizer essa vacina deve ter a patente? A China diz que se fizesse descobrir antes, ela vai liberar a patente para todo mundo poder reproduzir sem ter que pagar royalties ou sem ter que se subordinar ao lucro de algum laboratório.
Já o Ocidente, em especial os Estados Unidos, querem descobrir antes para poder vender para o mundo inteiro e aí lucrar com isso. Será que a gente deve quebrar patente em relação a algumas coisas ou não? A gente deve reservar o direito de propriedade intelectual de patente para quem gasta e financia, né, essas coisas, né, os estudos, os conhecimentos. Projetos de pesquisa sobre genética, né, células-tronco, será que isso é aceitável? Dizem que as pesquisas em célula-tronco podem resolver uma série de doenças, como câncer, como outras relacionadas a condições físicas, né, de algumas doenças que são incuráveis até então, ou reverter quadros clínicos, como por exemplo paraplegia, né? Pessoa que é paraplégica ou tetraplégica, essas pesquisas podem ajudar essas pessoas. Transgênicos, será que é aceitável ou não a gente consumir alimentos transgênicos? Quais são as repercussões disso no nosso organismo? O que ele pode fazer? Será que é ético e aceitável? Sobre clonagem humana, será que é ético e aceitável clonarmos seres humanos? Os animais, né? Será que é ético e aceitável clonar animais? A biopirataria, tem gente que rouba aspectos naturais de alguns países e levam para os seus, depois patentiam aquilo e fazem produtos com aquilo e vendem e ficam ricos. A Amazônia é a floresta, uma floresta tropical do mundo, e ali tem uma diversidade de vida gigantesca, e dali pode sair a cura para inúmeras doenças, pode sair elementos químicos, biológicos que podem também fazer diversos tipos de coisas, de tecnologia que podem melhorar a vida da humanidade. E se alguém pegar ali, tem muitos pesquisadores internacionais estudando a Amazônia, e eles pegam esses elementos e levam para os seus países e lá desenvolvem algo que não existe em lugar nenhum do mundo, só existe aqui naturalmente, mas eles transformaram isso lá e criaram uma vacina ou uma droga ou sei lá, alguma coisa que vai permitir ao país daquele pesquisador ficar rico ou ganhar muito dinheiro em cima daquilo que foi produzido, né? Então, o uso de animais e seres humanos como cobaias, será que isso é aceitável? Então, não ignorando que a cada nova descoberta e inovação podemos ter um novo problema para a bioética, né? Cada nova descoberta da ciência tem um novo problema para a bioética. Se por um lado o conhecimento científico passou a ocupar um lugar preponderante no mundo moderno, desde as tecnologias utilizadas dentro das casas, das empresas e indústrias, por outro lado, cada vez mais se desenvolve a preocupação latente com os resultados benéficos ou perigos da ciência. A ciência traz coisas boas, mas traz muitos perigos também, né? Questiona-se qual é o preço que a sociedade tem de pagar por certos avanços tecnológicos e as implicações éticas e morais de seus resultados. Contemporaneamente, o tema aborto tem gerado muita polêmica. A esquerda, geralmente, a esquerda progressista e alguns liberais defendem, são a favor do aborto, né, até um certo momento, enquanto tem uma direita conservadora que é contra. E popularmente tem se analisado essa questão mais do ponto de vista emocional e religioso do que do racional, de fé, né, do que racional. Ainda não existe um ponto passivo, nenhuma verdade estabelecida, mas isso está em discussão. Porém, juntos podemos refletir sobre o assunto levando em consideração múltiplos aspectos da vida humana, sem permanecer apenas no campo biológico, procurando vislumbrar também os aspectos físicos, sociais, psíquicos, espirituais. Define-se como aborto a expulsão ou extração de toda ou qualquer parte da placenta com ou sem um feto vivo ou morto, com menos de 500 gramas ou estimadamente menos de 20 semanas completas. Conceitua-se como aborto espontâneo quando este acontece por causas naturais e provocado quando ocorre com a intervenção do homem. Então, existe uma controvérsia a respeito do uso indiscriminado do aborto. Teme-se que, com a legalização do aborto, pessoas venham manter relações sexuais e engravidar de maneira irresponsável, já que supostamente podem retirar o feto a qualquer momento. Mesmo assim, é imperioso que se mantenha uma objetiva e honesta educação sexual. A indústria farmacêutica possui um grande aparato de prevenção à gravidez precoce, indesejada ou acidental, tais como anticoncepcionais, preservativos, camisinha masculino e feminino, DIU, tabelinha, pomadas espermicidas, pílula do dia seguinte, que para alguns é considerado abortivo, pelo menos para a Igreja Católica, a pílula do dia seguinte, né? Injeção de hormônios,
para também coibir a gravidez, chip subcutâneo. Seria muita hipocrisia negar o fato de que estamos descobrindo a sexualidade cada vez mais cedo. Neste sentido, se faz necessário, além de esclarecimento sobre as responsabilidades inerentes à sexualidade, como doenças, mudanças físicas e psicológicas, tratar abertamente dos métodos anticoncepcionais, tanto em nossa escola como na família, né? Porque as pessoas que venham eventualmente a praticar isso desde muito cedo, os jovens estão fazendo isso cada vez mais cedo, né? Apesar de que em outros tempos não faziam tão menos cedo do que hoje, né? Porque, por exemplo, Maria engravidou com 13, 14 anos, segundo a Bíblia, do Espírito Santo ali por cima. As nossas avós, bisavós, tataravós, provavelmente elas já casavam logo após que tinham a primeira menstruação para não correr o risco de engravidar e ser mãe solteira. Então isso tem que ser discutido, tem que ser trabalhado, tem que ser falado, né? Porque as pessoas acabam fazendo, independentemente de ser proibido ou não. Fazem escondido, mais jovens, né? Você já pensou quais os motivos que levam à condenação do aborto? Por que será que o aborto é proibido? O que leva a essa proibição? Existe uma especulação acerca do momento em que a vida começa. Para os religiosos é na hora da concepção, do encontro do espermatozoide com o óvulo, né? Filosoficamente, a vida começa com a união de seres, com amor entre os futuros pais, com o relacionamento humano, né? Será? É isso, né? A vida começa já ali, ou começa com o esperma, ou começa com o óvulo, ou começa com o encontro dos dois, ou começa depois que forma o sistema nervoso do feto, né? Supõe-se que a animação do feto ocorra após 40 dias de fecundação para o nascituro masculino e 80 dias para o feminino, mas isso não altera a condenação do aborto por parte dos teólogos religiosos. Também nos remete a pensar que não é o portar de uma alma ou espírito fato decisório em tal condenação, pois essa discussão transcende o espaço puramente biológico. Mas quando o feto se torna um ser vivo, um ser humano, já é um ser vivo quando ele é um espermatozoide, né? Ou já é um ser vivo quando está o óvulo lá? Ó. E quanto à personalidade, quando o feto é uma pessoa, quando ele se torna pessoa humana? Sabendo que os riscos de mortalidade e complicações aumentam em 6 vezes para a mãe entre a 8ª e a 12ª semana e 30 vezes quando está na 20ª semana, na 20ª semana, qual é o direito da mulher de escolher correr ou não tal risco? Será que a mulher deve correr esse risco? Dependendo da resposta que você der a essas perguntas, será a sua posição quanto ao aborto, né? Tem gente que diz que o aborto, a liberalização do aborto não é para ser a favor da morte, mas é para impedir que as pessoas busquem o aborto clandestino e corram risco de vida, em especial em fases mais avançadas da gravidez. Então são essas reflexões aí, né? Daqui a pouco eu vou lançar um outro vídeo, que é o vídeo sobre as atividades, para que vocês possam fazer. Esse aqui vai se resumir mesmo nas reflexões sobre os valores e a universalidade e a relatividade dos mesmos. Hasta lá, até a próxima.